Bem, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Federação Nacional dos Médicos, aqui representada pela doutora Joana Bordalo Sá, Presidente da Comissão Executiva, e doutor João Proença, Vice-Presidente da Comissão Executiva. Este é um grupo de trabalho que integra a Comissão de Saúde, mas tem a ver com o acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação da Saúde. E há um conjunto de entidades que nós fomos ouvindo. Este é um requerimento apresentado já em junho de 2024 pelo Bloco de Esquerda, na audição a várias entidades. A FNAM está incluída nestas entidades, mas mantém-se o objeto do nosso trabalho e também deste requerimento que tem a ver com o Plano de Emergência e Transformação da Saúde apresentado pelo Governo, e faremos também uma continuidade de trabalho neste acompanhamento. Nós temos uma grelha de tempos para audições, que é 10 minutos iniciais à entidade, depois passamos 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e, novamente, 10 minutos à entidade para usar da forma que bem entender. E, sem mais demoras, eu passava já a palavra à FNAM para estes 10 minutos iniciais. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer, portanto, a nossa presença aqui, também de estarmos aqui hoje, e a passar diretamente, então, aqui a esta nossa apreciação inicial, estes minutos iniciais. Ora, muito bem, nós sabemos que este plano de emergência e transformação da saúde, acima de tudo, desde a sua concretização e a sua concepção inicial, no nosso entender da Federação Nacional dos Médicos, não assenta na sua essência no reforço daquilo que está mais carente no Serviço Nacional de Saúde, que são os seus profissionais, das várias áreas, onde sabemos que a grande carência é exatamente de médicos. No entanto, este Ministério da Saúde, liderado pela professora doutora Ana Paula Martins, no fundo acaba por continuar a empurrar os médicos que formam para o setor privado e para o estrangeiro. E neste plano de emergência e transformação da saúde, nós não vimos uma única medida, de facto, que visasse, uma medida emergente e concreta para nós repormos esta carência, para termos mais médicos. Isto com base em salários base que sejam mais justos e melhoria das condições de trabalho. E sabemos também agora, que já estamos em janeiro de 2025, que a verdade é que também não houve uma negociação séria e competente para caminharmos nesse sentido. Não foi possível até agora nenhuma medida que garanta mais médicos. Aliás, o Ministério da Saúde, liderado por Ana Paula Martins, acabou por recusar negociar com a Federação Nacional dos Médicos, que é aquela estrutura sindical que mais médicos representa no Serviço Nacional de Saúde. E não vou esticar mais nesta parte, porque deixarei notas provavelmente para a última parte sobre este tema em especial. Voltando aqui à questão deste plano, exatamente porque nós já estamos em janeiro de 2025, nós já conseguimos fazer também uma apreciação do nosso ponto de vista muito concreto das medidas que, portanto, em que é que isto culminou? E, acima de tudo, também o que nós vemos é que houve uma falta enorme de vontade política em contratar mais médicos, e veja-se este último concurso para a contratação de novos médicos, em que as várias unidades locais de saúde fizeram o seu trabalho, os conselhos de administração, os serviços identificaram as necessidades e as carências que havia de médicos, quer nos serviços hospitalares, quer nas unidades nos cuidados de saúde primários, mas por simplesmente o Ministério recusou estes pedidos para a contratação de mais médicos. Isto foi a nível hospitalar, a nível de saúde pública, mas acima de tudo o que foi pior foi a nível dos médicos de família. A nível nacional abriram menos de 25% das vagas necessárias, nós precisávamos de mais 900 médicos de família, abriram pouco mais de 250 vagas, e só para vos dar um exemplo, por exemplo, a ULS do Almada Seixal, que tem 40 mil utentes sem médico de família, abriu apenas uma vaga, quando eles tinham pedido umas 14 ou 15. E não é só aí, temos Lisboa e Val do Tejo, temos o Alentejo, temos o Algarve, também no Norte temos esta situação. O Tâmega Sousa, que tinha pedido imensas vagas também de medicina geral familiar, acabou por quase não ter vagas nenhumas. Abriu uma vaga para médico de família, uma vaga para saúde pública, uma vaga para médicos hospitalares, quando eles tinham pedido dezenas. Portanto,
Na prática, esta aplicação do plano de emergência e transformação da saúde, nós sabíamos que tinham aqueles 5 eixos, mas a verdade é que o que nós vimos depois na prática é que passámos um verão extremamente difícil, com serviços de urgência de obstetrícia encerrados, com grávidas e os seus bebés a correrem quilómetros e quilómetros para chegarem a uma urgência, e mais de 40, pelo menos até agosto, tinham tido os partos nas ambulâncias. E tudo aponta para haver um número, infelizmente, maior de bebés que, entretanto, já morreram. Temos uma mortalidade absoluta para já maior em relação ao ano passado, ainda não sabemos a mortalidade relativa. E estamos neste momento, já depois da aplicação deste plano, num inverno onde continuamos a ver serviços de urgência encerrado, e atenção que nós neste momento já não estamos em época sequer de férias, mas temos a pediatria no Algarve. Nós nesta altura do Natal e do Ano Novo tivemos um pediatra em Faro, onde depois acabaram por ter que virem prestadores de serviço. Temos urgências, lá está, em Faro, de pediatria alternadas com Portimão. Temos no Beatriz Ângelo, portanto, à noite, aqueles serviços de urgência geral de medicina entregues a internos que ficam sozinhos e prestadores de serviço sem ninguém a tutelá-los. Depois temos 10, 14, 16, 18, 20 horas de espera em serviços de urgência. Mas afinal, será que Portugal se posiciona em que mundo? Isto é um primeiro mundo? Não nos parece. E entendemos que algo que também estava programado no plano de emergência e transformação em saúde era a questão das linhas telefónicas. No entanto, isto parece ser a única medida concreta que existe uma das únicas medidas concretas que existe para apresentar à população, mas a verdade é que uma grávida, um bebê, um idoso precisam de um atendimento real por médicos e não estarem reféns apenas destas linhas telefónicas. Por outro lado, também já sabemos agora que estas linhas telefónicas acabaram por não reduzir as falsas urgências. A esmagadora maioria dos utentes acaba por ser orientado para um serviço de urgência. As próprias linhas estão saturadas, funcionam com problemas, e depois também isto não se resolve com o transformar. Portanto, não há médicos que cheguem, então vamos para linhas telefónicas. As linhas telefónicas estão saturadas, então vamos para um sistema de atendimento digital. Isto não chega. Nós temos é que resolver a essência disto, que é a carência de pessoal, a carência de médicos. E, aliás, da nossa avaliação, os próprios peritos do grupo de trabalho que acabou por avaliar aqui o PETS também mostraram aqui várias incongruências, não é? Como é que dizem que há quase 550 mil encaminhamentos da linha SNS 24 para as urgências, se 48% dos contactos desta linha são encaminhados para o serviço de urgência, só se efetivam 90%. Portanto, aqui há alguma incongruência nestes números. Por outro lado, o SNS 24 encaminhou 75 mil para os cuidados de saúde primários, mas sem agendamentos. Portanto, só 24% é que foram agendados. O que é que acontece aos outros 76%? Isto são muitos utentes. Por outro lado, as próprias urgências de doentes que se vão a um serviço de urgência são encaminhados para os cuidados de saúde primários, só 6 mil é que foram agendadas. Portanto, então, e o resto dos doentes? O que é que acontece? Portanto, para nós, no fim, este plano de emergência acaba por ser um plano de ilusões, é a nossa opinião. E não se vai resolver a base do problema existente. E nós percebemos que isto também tem a ver com o estrangulamento do financiamento que existe ao Serviço Nacional de Saúde. Entendemos que não há um investimento suficiente, sobretudo naquilo que falta, que são os seus quadros, mais médicos. Os quadros estão esvaziados e depois, obviamente, se não funciona, acaba por se gastar mais, seja em linhas telefónicas, seja nos prestadores de serviço, seja nos serviços privados de saúde, para tentar resolver uma situação que acaba por ser não resolvida pelo atual Ministério. E isto é algo que está a custar muito caro ao Serviço Nacional de Saúde e ao erário público, porque isto é o orçamento do Serviço Nacional de Saúde que acaba por pagar todos estes prestadores externos. E recordo que das pelo menos 16 medidas do que nós avaliámos que estava no PETS, no Plano de Emergência e Saúde Inicial, 10 recorrem ao setor privado e ao setor social, em vez de reforçar o próprio Serviço Nacional de Saúde com os seus quadros, e voltamos a bater na mesma tecla. É isto que está mesmo a faltar. Portanto, ou seja, nós temos aqui matéria onde de facto era preciso mudar a própria essência do plano.
porque, em boa verdade, de tudo o que nós avaliámos neste plano inicial, para recursos humanos médicos, a única coisa que nós identificámos foi aqui a contratação de médicos aposentados. Nós entendemos que isto não é solução, porque o que se tem que focar, primeiro também não chega, mas além disso, tem que se focar na renovação dos quadros, de atrair os médicos que nós formamos todos os anos e que o SNS forma e cada vez com mais dificuldade. A outra medida que nós vimos foi a criação das USFs modelo C, de natureza privada, onde nós desconhecemos também concretamente como é que vão funcionar. Apesar de usarem o nome da marca USF, não sabemos a que é que isto corresponde na realidade, além de que tememos que isto provavelmente irá roubar ainda mais médicos ao SNS e que ficariam no SNS se tivessem as condições de trabalho adequadas e fossem dadas. Tinha sido mais fácil até hoje se o Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, não se tivesse de facto recusado a negociar de forma séria, como disse no início, com a estrutura sindical que mais médicos representa no SNS, com soluções reais para termos mais médicos no SNS. Isto não foi só uma violação da lei e dos próprios princípios básicos que regem a contratação coletiva, mas, como disse, reservarei uns minutos então depois na parte final para falar sobre isto e sobre as nossas soluções. E é tudo por agora, Sr. Deputada. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Joana Bordal e Sá. Vamos então passar aos 5 minutos dos grupos parlamentares presentes e eu vou passar ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Alberto Machado. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, cumprimentar a Sra. Presidente, a doutora Joana Bordal e Sá, da Federação Nacional dos Médicos, e o Sr. Vice-Presidente, Dr. João Proença, e nas vossas pessoas estender também o cumprimento a todos os médicos e demais profissionais de saúde que têm trabalhado na implementação do plano de emergência. Como sabemos, estas audições decorrem a requerimento do Bloco de Esquerda, que, conjuntamente com outros partidos de esquerda, no nosso entender, têm procurado agitar as águas, levantado aqui um conjunto de infundados argumentos, assinando por um lado, com uma hipotética privatização do SNS, que não está escrita nem divulgada em lado nenhum, muito pelo contrário, e também pretendendo chamar a atenção para as carreiras e para a falta de investimento, que são muito necessários ao SNS e que já têm estado a dar, nestes poucos meses de governação, já têm estado a dar os seus passos, e vão chamando a atenção para isto, ao invés de olharem na essência daquilo que é este plano de emergência, que é um plano que procura dar resposta a 5 questões. Como responder aos doentes oncológicos, como garantir maior segurança clínica à grávida e ao seu bebê, como reorganizar os serviços de urgência de forma imediata, como dar médico e enfermeiro de família às pessoas que não o têm e como implementar na prática respostas para pessoas com depressão, ansiedade e com problemas psiquiátricos. O plano de emergência surge com estes objetivos e, naturalmente, tem um conjunto de medidas pertinentes face ao estado em que se encontrava o SNS. E, passados estes meses, já foram concretizadas um conjunto de medidas, outras ainda não, mas já a caminho. Percebemos que os planos são dinâmicos, têm que se adequar a cada momento e o próprio Governo, aliás, já admitiu que teria que fazer ajustes em algumas medidas para as adequar a cada instante. E, portanto, de certa forma, nós reconhecemos que o plano não é perfeito, mas também reconhecemos, e acho que é justo reconhecer, que já resolveu problemas muito importantes no SNS. Naturalmente, olhando para a necessidade de podermos ter que revisitar as medidas e para as adequar a cada momento, aquilo que nós gostávamos de ouvir da sua parte era, no fundo, a resposta a 2 questões. Uma primeira, olhar para o plano e dizer-nos, de acordo com a sua leitura, quais são aqueles pontos principais que entende que estão a correr melhor e aqueles que entende que estão a correr pior. E, por outro lado, percebermos também que medidas adicionais é que a FNAM propunha no âmbito deste acordo em concreto. Já agora, uma vez que também falou no início da sua intervenção na necessidade de garantir melhores remunerações para a classe médica,
adicionava aqui duas questões. Uma primeira relativa ao número de associados da FNAM, para percebermos quantos associados é que a FNAM tem, e uma segunda no sentido de perceber se os associados da FNAM podem esperar uma palavra do seu sindicato, no sentido de também serem abrangidos pelo acordo já assinado com alguns sindicatos da classe médica. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a deputada Fátima Correia Pinto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhoras e senhores deputados e cumprimento a Federação Nacional dos Médicos, na pessoa da sua Presidente, doutora Joana Bordal Lissá, e do Sr. Vice-Presidente que a acompanha, doutor João Proença. Agradeço não só a vossa disponibilidade, mas todos os inestimáveis contributos que nos deixam e dizer-lhe que revejo inteiramente na intervenção que fez. O Plano de Emergência e Transformação da Saúde, apresentado pelo Governo em maio de 2024 e cuja atuação se dividia, como estamos todos recordados, em medidas urgentes, medidas prioritárias e medidas estruturantes, era um plano que já por si falhava na seleção das medidas para os problemas estruturais do SNS, uma vez que é vazio de propostas para a captação e valorização dos profissionais, centrando-se nesta fantasia de que existe uma capacidade instalada no setor privado e no setor social que não está a ser utilizada e que vai resolver os problemas de acesso ao SNS. Mas que, para além de falhar na seleção das medidas, tem falhado também na execução e concretização no terreno. A título de exemplo, e segundo o portal de acompanhamento do plano que consta no site do SNS, das 24 medidas previstas como prioritárias e que deviam estar executadas até ao final do ano transato, apenas 12 estão concluídas. E mesmo essas têm sido contestadas pelos profissionais no terreno, que acompanham a sua implementação, inclusive o primeiro relatório do grupo de trabalho constituído pelo Governo para acompanhamento do plano é profícuo em expressões como não dispomos de informação numérica acerca dessa medida, não existe informação disponível que permita avaliar o grau de execução dessa medida ou dados apresentados são insuficientes para se avaliar o pretendido. Mas ainda pior do que a não concretização das medidas previstas no plano são as medidas avulso que têm sido anunciadas pós-plano de emergência e que traduzem a desorientação e a falta de estratégia deste Ministério. Recordo que primeiro tivemos o pagamento de um suplemento remuneratório por blocos de 40 horas extraordinárias. Depois, a adaptação das férias dos médicos para garantir capacidade de resposta das urgências. Isto sem esquecer a alteração das regras de contratação dos médicos com o pior concurso de sempre, que provocou uma crise sem precedentes na contratação de médicos especialistas, principalmente no que diz respeito à especialidade de Medicina Geral e Familiar. E após um verão caótico, como também já referiu, em que quadriplicaram os serviços com constrangimentos, em que tivemos mais de 40% de urgências obstétricas fechadas face a 2023, tivemos a apresentação de mais um plano, o plano de reorganização para as urgências de ginecologia, obstetrícia e pediatria, mais um plano vazio de medidas estruturais e que é mais um remendo que pretende socorrer-se da linha SNS grávida para resolver os graves constrangimentos destes serviços. E agora temos mais um plano, o plano de inverno, com tempos de espera de casos urgentes superiores a 17 horas, com múltiplas urgências encerradas e uma ministra que nega que o plano esteja a falhar. Aquilo que na realidade temos é um governo que criou uma grande expectativa em todos os portugueses sobre os problemas de saúde que seriam resolvidos muito rapidamente através deste plano estratégico, que mais não é do que uma intenção de recurso em grande escala ao setor privado, mas que a realidade nos mostra é que não estamos a melhorar. Muito pelo contrário, estamos a diminuir cada vez mais a capacidade de resposta do SNS. Sim, porque aquilo que eu pergunto é de onde é que virão os médicos para trabalhar nos centros de atendimento clínico privados, nas USFs modelo C, se reforçamos cada vez mais o papel do privado, onde é que estas instituições vão contratar os seus profissionais? Porque num cenário de escassez de recursos humanos, que é aquilo que nós temos, e sem medidas de incentivo e retenção desses profissionais no SNS, esses médicos serão necessariamente captados onde eles existem, onde fazem falta, que é no SNS. Por isso, aquilo que estamos a fazer é reforçar a capacidade que o privado tem de ir buscar mais profissionais ao setor público. E se, por outro lado, nos últimos anos o debate se estava a centrar em medidas como a dedicação plena, a avaliação de desempenho ou a criação de centros de responsabilidade integrada, de forma a remunerar de forma mais justa os nossos profissionais, aquilo que tem transparecido da ação deste Ministério é o retorno à aposta das horas extraordinárias e na prestação de serviços como recurso cada vez mais aos chamados médicos tarefeiros. E esta realidade do aumento de médicos, a prestação de serviços,
porque conseguem melhor rendimentos com menos responsabilidades, aliado ao reforço do recurso do setor privado, leva-nos a um grave problema de sustentabilidade do SNS, desde logo na sua função formadora. Sim, porque os médicos tarefeiros não formam internos, os privados também não formam internos, pelo que se não tivermos medidas concretas de atração e fixação de mais médicos no SNS, deixaremos de ter também, para além de uma resposta assistencial adequada, deixaremos de ter a capacidade formativa, pondo em causa o futuro da saúde no nosso país. E é para essa realidade que peço os vossos contributos, agradecendo mais uma vez a vossa presença e também não posso deixar de lamentar que a FNAM não tenha sido considerada nas negociações com o Ministério. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Diva Ribeiro. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a doutora Joana Bordal Lissá e o doutor João Proença, agradecendo a vossa presença aqui na Assembleia da República. Recentemente, o relatório de avaliação do Plano de Emergência e Transformação da Saúde mostrou-nos que 5 das 54 medidas urgentes do referido plano não ficaram concluídas no prazo estabelecido pelo Governo, ou seja, até ao final do mês de agosto. O mesmo aconteceu às 16 medidas consideradas prioritárias que deviam ter sido concluídas até ao final deste ano passado. Entre as medidas que o Governo falhou na sua concretização, encontramos a criação de uma nova prioridade clínica para os doentes oncológicos, o reforço do acesso à consulta especializada, a criação de um regime de atendimento referenciado de ginecologia de urgência, a generalização do atendimento pediátrico referenciado, a requalificação dos espaços dos serviços de urgência, a atribuição de médico de família aos utentes em espera com capacidade atual do setor público, entre muitos outros. De igual forma preocupante, o mesmo relatório aborda também os problemas nos dados dos encaminhamentos da linha SNS 24. Ainda ontem fomos todos confrontados com a notícia de que os tempos de espera para a cirurgia nas crianças com cancro estão a aumentar. No fundo, um plano que foi apresentado pelo Governo como uma espécie de solução mágica para todos os problemas da saúde, transformou-se num enorme falhanço, que os portugueses estão, esses sim, a senti-lo na pele. Basta ver o caos nas urgências, com o encerramento de muitas urgências, os tempos de espera inaceitáveis, o falhanço das referenciações telefónicas, o suplício e a incerteza das grávidas e, para não falar do 1,5 milhão de portugueses que continuam sem médico de família. Isto para não falar também do recente caos no INEM, que fez aumentar ainda mais os receios de todos os portugueses de que o SNS está a atravessar uma das suas maiores crises de sempre, sem se vislumbrarem soluções efetivas por parte de quem tem a responsabilidade de as implementar. Assim, importa realçar que a contínua incapacidade de concretizar medidas fundamentais no âmbito do Plano de Emergência e Transformação na Saúde não só agrava a crise já instalada no SNS, como também mina a confiança dos profissionais de saúde e dos utentes do sistema público. Esta situação reforça a necessidade urgente de um planeamento estratégico e eficaz e de uma liderança determinada que coloque a resolução dos problemas de saúde dos portugueses acima de quaisquer interesses políticos ou circunstanciais. Dito isto, gostaria de colocar algumas questões à FNAM. Que balanço faz então a FNAM deste plano que foi apresentado pelo Governo como uma solução para os problemas do SNS, mas que se tem revelado manifestamente insuficiente para resolver as questões mais prementes do setor da saúde em Portugal?
que avaliação faz a FNAM também sobre a eficácia das referenciações telefónicas implementadas e qual o seu impacto no acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Face ao problema da atribuição dos médicos de família, qual é a vossa avaliação sobre a real capacidade do setor público para resolver esta questão, com os recursos humanos atualmente disponíveis? Considerando o aumento do tempo de espera para a cirurgia em crianças com cancro, como foi ontem noticiado, que medidas específicas propõe a FNAM para reverter urgentemente esta situação? E concluo perguntando, na vossa opinião, quais deveriam ser as prioridades imediatas para um planeamento estratégico eficaz que permita a recuperação da confiança dos profissionais de saúde e dos utentes no SMS. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar os Presidente e Vice-Presidente da FNAM, Joana Bordal Issa e João Proença. O requerimento que o Bloco de Esquerda fez para estas várias audições foi feito em junho, mas claramente ele ainda tem, infelizmente, atualidade, porque este dito plano de emergência é uma desgraça absoluta. O PSD quer falar da essência do plano de emergência. Sr. Deputado, se virem 200 páginas desse plano, aparece a palavra carreiras 3 vezes, ou seja, carreiras profissionais, 3 vezes, 144 vezes a palavra privados. E isto não nos espanta, vendo quem é que, já agora, elaborou este plano de emergência. Mas vamos à essência do que é que está neste plano de emergência. Porque, na verdade, é o aumento da transferência para privados, seja na obstetrícia, consultas, urgências, cirurgias. No caso das urgências, aquilo que o Governo tem vindo a apresentar é: há problemas com urgências, encerra-se as urgências, pronto, não se resolve o problema da falta de médicos, encerra-se as urgências. O plano prevê a concessão de gestão do USFs a privados, a questão das USF tipo C, prevê a criação de centros de atendimento prioritário geridos por privados, prevê colocar balcões de atendimento nos centros de saúde a encaminhar para privados. E, portanto, a essência do plano de urgência, de emergência, é a entrega a privados. E, portanto, não espanta que, efetivamente, na prática, e passado já praticamente quase, ainda não faz, mas quase um ano, da apresentação deste plano, tínhamos o cenário que continuamos a ter no SNS, porque o objetivo deste plano e, aliás, o objetivo da política de saúde deste Governo é a entrega aos privados, e isto está absolutamente evidente, porque se o objetivo fosse efetivamente responder aos problemas do SNS, este plano de emergência falava sobre carreiras e salários e condições de trabalho de médicos, de enfermeiros, de farmacêuticos, de técnicos superiores ou de técnicos auxiliares. E não é isso que este plano de emergência faz, não tem nada a dizer sobre aquilo que é essencial e central na resolução dos problemas do SNS. Aliás, nós, de uma forma até bastante perversa, temos tido debates ao longo dos últimos meses que invertem completamente a forma de discutir os problemas que temos a assistir. E eu falo, por exemplo, da questão do acesso à saúde. E, portanto, admitimos todos que existem faltas de médicos de família. Ainda agora referiu o último concurso. Quais é que são as soluções apresentadas, nomeadamente, não só pelo Governo, mas pela direita, é barrar o acesso a determinadas franjas da sociedade. E, portanto, isto é a inversão total daquilo que deveríamos estar a discutir. Se há um problema de médicos de família, a solução não vai ser dizer que X, Y e Z pessoas não têm acesso aos médicos. Pelo contrário, até por uma lógica de prevenção da doença, de promoção da saúde, isso é completamente errado e contraproducente. E, portanto, eu gostava que o PSD está sempre a fazer muitos à partes, então que diga quais é que são as soluções que tem para os profissionais de saúde. Qual é que são as soluções que têm efetivamente, porque neste plano de emergência não estão. Não estão, Sr. Deputado, não estão. Porque se estivessem, sabe o que é que teria acontecido? Durante o verão não tinham fechado urgências, durante o inverno não tinham fechado urgências, os concursos que foram abertos teriam tido os seus profissionais, as negociações com os vários profissionais de saúde, neste caso hoje estamos a ouvir os médicos, teriam tido algum resultado e teriam sido sérias, e nada disto ocorreu. E, portanto, a questão de facto que se coloca aqui em cima da mesa, nós já percebemos, e quase passado um ano da implementação deste
este dito plano de urgência, de emergência, que ele não funciona e que está a agravar problemas que já vinham de trás e que, aliás, o Bloco de Esquerda tem vindo a alertar há largos anos. E, portanto, do ponto de vista dos profissionais, nomeadamente da perspectiva dos médicos, mais do que qual é que é a avaliação que fazem neste momento, é quais é que são as consequências danosas e a longo prazo que este plano pode vir a ter para o SNS, nomeadamente na questão do acesso dos doentes, de quem precisa, mas também da parte da prevenção da doença e da promoção da saúde, que isso preocupa-nos bastante, porque nós sabemos que não vai ser o privado que vai fazer a prevenção na saúde, ou a prevenção na doença ou a promoção de saúde, porque o seu negócio é de facto a doença. E esse papel cabe ao SNS e o SNS precisa dos profissionais para fazer isso. E, portanto, além de todas as indicações que já aqui nos deram sobre a avaliação e sobre os exemplos práticos da aplicação deste plano, quais é que consideram ser as consequências danosas a longo prazo que ele poderá ter para todo o sistema e para o Serviço Nacional de Saúde? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria também cumprimentar a FNAM, a Sr. Presidente, a Doutora Joana Bordal Issá e o seu Vice-Presidente, o Dr. João Proença. Agradecer já o conjunto de preocupações e a posição que partilham aqui connosco neste grupo de trabalho. E eu começava já pelo seguinte, porque de facto, olhando para este plano designado de transformação e emergência na saúde, a verdade é que olhamos para ele, mas ele não é um plano dirigido ao Serviço Nacional de Saúde. E o facto de estarmos hoje, há alguns meses depois do anúncio deste plano e da sua apresentação pública, a realidade confirma exatamente isso. Porque o que está a acontecer é, de facto, confrontamos no verão, confrontamos agora no inverno com encerramentos de serviços de urgências, longos tempos de espera, dificuldades por parte dos utentes em aceder a cuidados de saúde. Agora até os utentes são obrigatoriamente encaminhados para a linha SNS 24 antes de dirigir a um serviço de urgência. E a verdade é que, se fosse para resolver algum problema, não estávamos nesta situação. Pois ele não é para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Ele tem um objetivo muito claro e concreto, que é encaminhar e favorecer os interesses dos grupos privados na área da saúde e que, de facto, aquilo que lhes interessa não é a saúde, aquilo que lhes interessa e que permite alimentar o seu negócio é a doença. E eu creio que isto fica muito claro com tudo aquilo que está a acontecer neste momento e que nos deixa, de facto, com grandes preocupações. O Sr. Deputado do PSD fez aqui referência sobre que o plano está a prestar melhores serviços, mas se tivesse, ou melhores cuidados, peço desculpa, se tivesse a prestar melhores cuidados, não encerravam serviços, as pessoas não eram encaminhadas para uma linha telefónica e que em muitas circunstâncias já nem sequer conseguem falar com ninguém do outro lado, ou seja, que é a total desumanização da prestação de cuidados aos utentes, nem se estava a transferir para o setor privado. Nós temos muitas preocupações e eu queria aqui fazer referência a este aspecto em concreto, que se prende com o número de utentes sem médico de família, que é muito significativo no nosso país, e as soluções que estão preconizadas neste tal plano, não vemos nenhuma medida para, por exemplo, sabendo que um dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde é a falta de profissionais de saúde, médicos, de enfermeiros, técnicos, de assistentes de auxiliares. Sabendo disto, não há uma medida para fixar profissionais de saúde no SNS. Não se vê. Percorremos o plano e não encontramos medidas para esta finalidade. Mas, olha, para transferir para a parceria pública-privada de Cascais, lá está. Para as OSF modelo C, lá está. Contratualizações não faltam com o setor privado e, portanto, estamos a falar de cerca de 800 mil utentes, contas feitas, que o Governo pretende transferir para os grupos privados e, portanto, sem assegurar como é que vai ser o acompanhamento destes mesmos utentes. Esquecendo-se de uma coisa, não é esquecendo, ignorando um aspecto que é, quando nós falamos dos cuidados de saúde primários, e muitas das vezes fazemos a referência de que é a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, vai deixar de ser.
não é? Porque não estão a assegurar esses mesmos cuidados. E quando uma das premissas, ao nível dos cuidados de saúde primários, é a prevenção da doença, a promoção de saúde, bem sabemos que isto hoje é praticamente inexistente ao nível dos cuidados de saúde primários, dadas as carências e as insuficiências ao nível dos centros de saúde. Mas a verdade é que eu quase que pergunto qual é que é o acompanhamento de prevenção de doença que a parceria pública ou privada de Cascais vai fazer daqueles utentes que forem transferidos para lá. Não vai. Não é? E, portanto, é também eu estou a colocar isto porquê? Porque é também, de certa forma, a destruturação por parte do Serviço Nacional de Saúde. Não é olhar para o acompanhamento do utente de uma forma global, é numa lógica da prestação, cada um dos atos. Não é? E não há uma perspectiva global relativamente ao utente. E esta é uma preocupação que também temos relativamente a esta matéria, porque significa a destruturação total do Serviço Nacional de Saúde. Eu, para terminar, o que é que gostaria? Nós temos colocado um conjunto de propostas em cima da mesa, porque consideramos que, tendo em conta que um dos principais problemas é a falta de profissionais, são necessárias medidas para contratar e fixar profissionais. E não pode ser como este concurso que foi aberto, em que de facto não é tido em conta sequer aquelas que são as necessidades que foram solicitadas pelas diversas entidades de saúde. Foi dado o exemplo de Almada Seixal, que eu acho que é de facto uma situação que revela bem a falta de vontade por parte do Governo em resolver esses mesmos problemas. Mas a questão que eu deixava de uma forma mais geral é, na perspectiva da FNAM, o que é prioritário neste momento, tendo em conta a atual situação do Serviço Nacional de Saúde, com a preocupação, naturalmente, de prestar cuidados de saúde a que os utentes têm direito e com a preocupação de garantir as condições de trabalho e a valorização dos profissionais de saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar então agora a palavra à FNAM para estes 10 minutos finais, tentar organizar da forma que entender. Muito obrigada. Muito obrigada, senhores deputados. Vou tentar organizar aqui as respostas em 3 eixos. Em relação àquilo tudo que disseram e o que foi perguntado por cada grupo parlamentar. Em relação ao balanço final do plano de emergência, claramente, no fim, não resolve o problema que temos em mãos, de termos mais de 1,5 milhões de utentes que continuam sem médico de família, os serviços de urgência encerrados, os tempos de espera neste inverno aumentar. As listas oncológicas não estão resolvidas, as questões na saúde mental não estão resolvidas e temos a população, grávidas, bebés, crianças, idosos, entregues a linhas telefónicas, também saturadas e que são depois referenciados para atendimentos digitais, que muitos deles nem conseguem trabalhar com isto. A população precisa de ter médicos e não estarem apenas reféns destas linhas telefónicas obsoletas em muitas vezes. É muito importante que eu dê aqui nota sobre o que foi a negociação com a Federação Nacional dos Médicos, porque a solução para nós tirarmos o Serviço Nacional de Saúde deste caos que está instalado, seja a nível dos cuidados de saúde primários, seja a nível hospitalar, passa por reforçar o Serviço Nacional de Saúde com mais médicos. Mas para isso já sabemos o que é necessário. Uma negociação que seja séria, que seja capaz e que seja capaz de facto de devolver mais médicos à população e ao Serviço Nacional de Saúde, ao serviço público, que a Federação Nacional dos Médicos continua a defender como sendo universal, público, acessível e de qualidade, como sendo um dos pilares aqui da nossa democracia. E nós hoje estamos aqui na Casa da Democracia. Portanto, em relação à negociação, só para vos dar nota e que vai ficar aqui registado, é que a negociação com este Ministério da Saúde acabou por haver uma recusa por parte deste Ministério em continuar a negociação com a FNAM. Quando nós apresentámos as nossas soluções, foi-nos apresentado um primeiro protocolo negocial, onde não incluía uma única medida apresentada pela FNAM, mas mesmo assim a FNAM considerou e aceitou discutir todos aqueles pontos. Depois ficámos presos pela questão da renegociação salarial, em que era uma linha vermelha para o Ministério da Saúde, que não podiam discutir salários com os médicos ainda em 2024. Era uma linha vermelha que não podiam. E que só o poderiam fazer a partir de janeiro de 2025. Por isso, a Federação Nacional dos Médicos não assinou esse protocolo negocial. Isso não significa ruptura de negociação. Muito pelo contrário.
Se não é aceito aquele protocolo, o protocolo vem para trás, o protocolo vem com novas medidas, mas o Ministério da Saúde, apesar de nós termos insistido com ofícios e com pedidos em reuniões para retomarmos o processo negocial, o Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, até hoje, não voltou a chamar a Federação Nacional dos Médicos à mesa. E isto, de facto, é uma violação grave dos procedimentos na contratação coletiva. E depois apercebemos que, afinal, o Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, deu dito por não dito, porque acabou por negociar aumentos salariais ainda em 2024, apesar de não serem verdadeiros aumentos salariais, e eu já vou explicar, com uma outra estrutura sindical, e, portanto, deu o dito por não dito, e ainda viola mais o que são os bons procedimentos e a lei da contratação coletiva. No fim, aquilo que foi efetivamente negociado, nós pouco conhecemos. No entanto, o Ministério da Saúde e a própria Ministra Ana Paula Martins acabou por enviar um e-mail, usando o e-mail do Ministério da Saúde a todos os médicos no SNS. No entanto, nessa carta, não explicou aos médicos a razão pela qual recusou, efetivamente, negociar com a FNAM, e ficaram muitas questões, ficaram completamente omissas. A começar com os internos. Nós temos 11 mil médicos internos no Serviço Nacional de Saúde. Eles são 1/3 da nossa força de trabalho. E nestas medidas acordadas, e que aquilo que o Ministério da Saúde vai apresentar aos médicos a partir de 2025, estes 11 mil médicos internos continuam excluídos da carreira médica, e é algo que não teria qualquer tipo de impacto orçamental. E não há explicação para isto. Quando os médicos internos o que precisam é fazer parte da carreira, terem uma formação digna, terem melhoria das suas condições de trabalho e não serem obrigados a fazer centenas de horas extraordinárias. Mas o que o Ministério da Saúde diz que faz é valorizar esse trabalho extraordinário em vez de valorizar o salário base. E ainda, começando pelos internos, quanto ao suposto aumento salarial. Ora bem, todos os médicos tiveram uma perda do poder de compra na última década de 20%. E isso não foi reposto. Aos internos, o que é dado até 2027 é o aumento de um nível da TRU. Portanto, são 56 euros em 3 anos, isto excluindo, obviamente, os aumentos da administração pública, mas os aumentos da administração pública não são negociados com os médicos, é uma negociação, outra negociação. Portanto, é isto que os internos levam deste Ministério da Saúde, 56,58 euros até 2027. Por outro lado, quando o Ministério da Saúde diz que reconhece o estatuto remuneratório do assistente depois dos médicos internos acabarem o internato, ora bem, isso não é nada de novo. Isso já são as orientações dos nossos tribunais nas ações judiciais que os sindicatos da nossa federação puseram e que há muito assim decidiram. Por outro lado, anuncia uma medida que também não é inovadora e que já existe desde sempre. Dizem que o trabalho durante o internato, portanto, que conta para o acréscimo de um dia de férias, para a contagem do tempo para o acréscimo de um dia de férias, por cada 10 anos de trabalho. Isso sempre existiu, é o que acontece em toda a administração pública. Clarificamos ainda agora os aumentos salariais, aumentos, entre aspas, para o resto dos médicos, para os especialistas. O que está contemplado é que em 2025 não há qualquer aumento específico para os médicos. O que há é o aumento geral que vai haver para a administração pública. E depois prevêem um aumento de apenas 7% para os assistentes entre 2026 e 2027 e 6,2% para os graduados entre 2026 e 2027, deixando de fora os assistentes graduados sénior, que apenas vão ser contemplados com o aumento da função pública. Ora bem, esta valorização, até mesmo se nós colocarmos os aumentos que estão previstos para a administração pública, estão muito longe dos 20% que necessitamos para repor poder de compra perdido. Assim, nós não vamos conseguir ter mais médicos no SNS e seja este plano de emergência, seja outro, seja qualquer que seja o plano, sem reforço de médicos, as medidas vão falhar redondamente, porque nós precisamos de atrair mais médicos ao SNS. Relativamente ao suplemento remuneratório para pagar aos médicos que fazem funções da Autoridade de Saúde. Ora bem, isto não é uma proposta bem negociada. Isto foi uma proposta de iniciativa legislativa em que a Federação Nacional dos Médicos foi ouvida, depois de já ter sido aprovada em Conselho de Ministros, e a FNAM não se opôs, como é evidente, e que resultou
então na publicação do diploma que foi promulgado a 2 de dezembro. Não se conhece qualquer forma de progressão do reposicionamento dos médicos especialistas na carreira. Isso está a ser verbalizado, mas isso nem sequer foi dito pela senhora Ministra e, portanto, isto também não é mais, nem sequer, aliás, nem repõe a justiça do facto de nós estarmos anos e anos congelados. Se nós efetivamente fôssemos progredindo na carreira de 3 em 3 anos, como previamente estava definido em decreto-lei no 73/90, nós, os médicos todos especialistas, já tinham que estar 3 e 4 posições a mais do que aquilo onde estão hoje em dia. E, portanto, dar só mais uma posição, isso não é nada de extraordinário, além de que nem isso foi verbalizado pela senhora Ministra. Por outro lado, as vagas que abrem para assistente graduado sénior, 350 vagas por ano até 2028, isto também não é nada de novo. Costumavam abrir 250 por ano e isto continua a deixar os 7.000 assistentes graduados que poderiam concorrer, portanto, para estas vagas e, portanto, a carreira, o topo da carreira continua vedado e limitado à esmagadora maioria dos médicos. Por outro lado, nós temos aqui também outras questões que têm a ver com o facto, já dissemos, o facto de não abrirem as vagas todas necessárias para a contratação de especialistas, deixando as ULS, portanto, na mesma depauperadas de recursos humanos. Não sabemos como é que vão ser a questão do INEM, dos médicos que trabalham no INEM, nada está dito sobre isso. E em relação à questão da reposição das 12 horas de urgência em serviço de urgência, em vez das atuais 18, isto é uma reivindicação da FNAM desde longa data, desde que isto não venha com perda de direitos, que é aquilo que nós desconhecemos em absoluto do que é que está programado. Será que os médicos de família vão ser obrigados a fazer urgência? Será que é isso? Em relação ao que está programado, eventualmente, para a alteração dos acordos coletivos de trabalho, desconhecemos em absoluto. Agora, uma coisa é certa, os acordos coletivos de trabalho que existem agora assinados pela FNAM mantêm-se e sem perda de direitos para os médicos. Por outro lado, a FNAM não defrauda as soluções que de facto defendem o trabalho médico e o Serviço Nacional de Saúde. Nós não abrimos mão da reposição da jornada de 35 horas, que é a verdadeira reposição da jornada de 35 horas, a reintegração dos médicos internos na carreira, de concursos que sejam céleres, equitativos e transparentes para todos os graus e categorias, sem imposição de cotas, do reforço dos direitos da parentalidade, do reconhecimento da penosidade da profissão e da possibilidade de reforma antecipada. Isto sim são medidas que iam trazer mais médicos ao SNS, senhores deputados. E não nos alienamos, estou quase a terminar, não nos alienamos dos direitos dos médicos, que é o direito da população a ter um SNS à altura das suas necessidades. Não aceitamos também que este Ministério da Saúde tente dividir os médicos e colocar médicos uns contra os outros. E a FNAM vai continuar a defender todos os médicos, sem exceção. Os sindicalizados e os não sindicalizados. Todos. Última nota. Tendo em conta a ilegalidade que nós entendemos e a inconstitucionalidade que violou os princípios da contratação coletiva, a FNAM acionou os mecanismos legais que tem à sua disposição. Nós oficiámos o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, assim como a DGERT e o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, onde nós exigimos que o Ministério da Saúde cumpra com a lei para que estejamos na mesa e, de facto, consigamos apresentar as nossas soluções para termos mais médicos no SNS, porque esta é que é a verdadeira emergência. Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigada, senhora doutora Joana Bordal Lissá, doutor João Proença. Sejam transportadores da nossa mensagem de agradecimento a todos os profissionais de saúde, aos médicos, e em nome da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho agradecemos os esclarecimentos e a forma objetiva como conseguiu organizar as suas respostas. Muito obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, terminamos a nossa reunião do grupo de trabalho. Muito obrigada pela vossa presença.